O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Há 10 anos, mais de 900 milhões de pessoas passavam fome no mundo. Hoje, segundo a Agência das Nações Unidas para a Fome, a FAO, o número caiu para 805 milhões, enquanto a população mundial subiu de pouco mais de 6 bilhões para 7 bilhões no mesmo período. O documento destaca a América Latina e o Caribe como as regiões que tiveram os melhores resultados no combate à fome, enquanto a Ásia continua com os piores índices de miséria. Mais de 520 milhões de asiáticos sofrem com a desnutrição. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3 milhões e 400 mil brasileiros que ainda sofrem com a fome. O processo de inclusão política era absolutamente chave. O Brasil é um dos casos mais interessantes neste aspecto. Como todos os países em transição, tem bolsões de pobreza e de fome dentro do Brasil. Isso é o enfoque agora natural do próximo década. O relatório também afirma que 63 países alcançaram a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, um compromisso assinado com a ONU para diminuir à metade o número de pessoas subnutridas até 2015. O Brasil está entre eles. O documento cita os programas sociais de combate à fome como exemplos de políticas públicas que deram certo. A fome é um fenômeno complexo, multidimensional, e para que a gente combata a fome, você tem que articular um conjunto de atores, desde os vários ministérios até articular governo federal, estados e municípios, como é no caso do Brasil. O problema da produção de alimentos nunca foi a questão central no Brasil. A grande questão sempre foi acesso e direito à alimentação da população. As Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura citou o Brasil como um dos países que conseguiram reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. 20 anos atrás, 14,8% dos brasileiros viviam na miséria. Agora, esse índice é de menos de 2%, cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. Segundo a FAO, essa queda se deu por causa da eficiência dos programas de combate à fome. A FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero durante o governo Lula. No mundo, 1 em cada 9 pessoas ainda está desnutrida. Maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, que eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói, ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Quem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos.
Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, pra cá, imagina. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Abandonada. Abandonada, porque aqui é muito pobre, dentro lá, os povos lá das casas vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanta casa seca e fome, se arrancaram tudo, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem de aumentar uns 2 quilos. E está sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que de se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu estou sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que para ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nem R$1 aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode dar. O último inverno com muita chuva e lavoura farta foi há mais de 5 anos. Mas nada se compara às privações dos últimos 12 meses. A série da fome era uma proposta que estava hibernada na minha cabeça desde a faculdade. Quando eu li um clássico da sociologia, a Geografia da Fome, do Josué de Castro. Meu São José, meu santo de todo, rogai por nós todo para... E depois de fazer várias reportagens sobre a fome no Nordeste, as reportagens episódicas para o Jornal Nacional, que foram reportagens importantes, que tiveram muita repercussão também. Eu me lembro de uma reportagem que eu fiz em Jaguaruana. Não tem comida em casa, chuva não veio. É Jaguaruana, quase um ano depois. Quando estivemos aqui, em abril passado, uma benzedeira rezava pelos netos com fome. Uma lavradora preparava água e limão para a filha de colo. Esse assunto, fome, parecia um assunto superado, né? O Betinho tinha morrido, a sociedade civil não discutia isso naquele momento. Essa discussão estava numa espécie de refluxo mesmo. Mas eu estava convencido de que era o grande tema, era o grande assunto. A ajuda veio.
mas não para todos e não o tempo todo. São 20 mil famílias de lavradores. O governo abriu frentes de emergência, mas só 2 mil vagas que acabam o mês que vem. Mandou cestas básicas, Raimundo! mas só 3 mil, mais magras a cada remessa. Não veio a farinha esse mês, não veio o açúcar e nem veio a fava. Para as 15 mil famílias sem trabalho e sem comida, nada mudou. Mas eu fui insistindo, até que em 2001 recebi o sinal verde para fazer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega a arrepiar. Mais do que a humilhação, mais ainda do que a dor provocada pelas chamadas doenças tradicionais, esse hospital psiquiátrico, único da região do Cariri, no sul do Ceará, é a prova de que a fome pode ir além do mero sofrimento físico. Menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra. Delírios e alucinações provocados pelas privações da vida. Um grande paciente chega nesse estágio com fome mesmo. A doença dele era fome. A importância dessa série está na capacidade que elas têm de aprofundar um assunto, né? E de explorar esse assunto com profundidade durante uma semana inteira, né? 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. A gente visitou uma senhora lá no Vale do Jequitinhonha que era uma morta-viva. Tava na cara que aquela pessoa ali tinha muito pouco tempo de vida. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que para ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. Depois que a segunda reportagem foi ao ar, na nota a pé, a Fátima leu a nota a pé dizendo que ontem, depois da reportagem ter ido ao ar, o nome daquela senhora era Maria Rita, as pessoas lá de Araçuaí, que é o município onde ela mora, ligaram dizendo que ela morreu 15 dias depois da passagem da nossa equipe. É só uma esperança vaga e às vezes a única esperança, ir embora, deixar para trás a fome e o sertão. A fé religiosa num futuro melhor se transforma na decisão de ir para o sul. Quase sempre a terra prometida toma a direção de São Paulo. Decisão extremada tomou Dona Angelina. De tanto ver os netos com fome, os levou para o juiz de menores. A senhora está separada deles? Tô, mas tô feliz porque sei que eles estão bem, tá comendo, tá bebendo, estão dormindo tudo direitinho, que a gente sempre vai lá e vê o carinho do filho. Os netos de Angelina estão no abrigo, mas não há vagas para todas as crianças do bairro. E na história pessoal daquelas pessoas ali, está expressa a história coletiva da comunidade toda, daquela região, e a gente vai costurando um quadro geral a partir da história específica de cada uma daquelas pessoas e vai montando então o retrato de uma região a partir dos depoimentos daquela gente ali. Todos nós somos responsáveis para mudar essa situação, porque somente no momento em que a gente não aceitar mais isso é que a gente vai ter a coragem de tomar as decisões políticas que são necessárias para tomar, para resolver o problema, que é fácil de resolver, não é tão difícil assim de resolver. Maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer.
A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu pra cá e nós vimos. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, dentro lá, os povos lá das casas vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanta facada seca e fome, se arrancaram tudinho, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o cliente se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode dar. Uma das séries mais premiadas da história do Jornal Nacional foi esta dos repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves. A proposta era apresentar aos brasileiros que se alimentam quem são os brasileiros que não têm o que comer e como os famintos podem ser ajudados. Este marco do telejornalismo foi ao ar em junho de 2001 e ainda hoje é exibido em salas de aula como um documento fiel, dramático e emocionante da fome no Brasil. Uma tragédia construída ao longo de 500 anos.
A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega a arrepiar. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascido. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu sai pra cá e nós vimos. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? É. Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, desse lado, os povos lá das casas vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanta facada seca e fome, se arrancaram tudinho, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que eles se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que para ele? Eu falei que onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode acontecer. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá meio dia você não ter. Deixa lá.
A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram 5 minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro esquecido em lugarejos e favelas. Chegou a fome, chegou a carestia, chegou a guerra dos astros, chegou a sede, amor, sofrimento. Esse ano nem Padre Cícero deu jeito. Não tem um milho, não tem um feijão, não tem coisa nenhuma, né? Tá tudo durinho, né? Na terra do padroeiro informal do sertão, o lado mais perverso da fome. Mais do que a humilhação, mais ainda do que a dor provocada pelas chamadas doenças tradicionais. Esse hospital psiquiátrico, o único da região do Cariri, no sul do Ceará, é a prova de que a fome pode ir além do mero sofrimento físico. Menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra. Delírios e alucinações provocados pelas privações da vida. Um grande paciente chega nesse estágio com fome mesmo. A doença dele era fome. Você pegava assim, era só osso. Hoje no Brasil, isso é incontestável, né? A deficiência mental por desnutrição. Um psiquiatra da fome. O doutor Abagaro se especializou em combater alguns tipos de distúrbios provocados pela deficiência de nutrientes. Uma vez ele acometido no surto psicótico, no surto, né? A fome, a desnutrição agrava. Doenças que podem começar cedo. No Instituto Materno Infantil do Recife, mulheres com histórias comuns. A senhora teve quantos filhos? 13. 13 filhos. Quantos morreram? Morreram 9. Quando eu corro para ir aos hospitais, já não tem mais jeito. Já morre no caminho, dentro das ambulâncias. Um mesmo morreu nos meus braços. De fato, as crianças chegam tão fraquinhas que podem morrer das causas mais absurdas. Hipotermia, temperatura baixa. Quer dizer, ela pode morrer de frio? É, pode morrer por temperatura baixa. Sobreviver já é vitória, mas o que pode acontecer com um bebê de pouco mais de 3 quilos? Peso de um recém-nascido. De alguns dias. E ela já está com 5 meses. Ela já está com 5 meses e toda essa desnutrição tem uma repercussão no bem-estar do organismo. Formas discretas de deficiência de ferro já pode levar a um comprometimento do desenvolvimento mental. Médico com nome de profeta, o doutor Malaquias teme pelo que pode acontecer amanhã. Nós estamos praticamente diante de um aviso prévio da morte quando encontramos determinadas formas de desnutrição. Um pesquisador de renome, especialista em nutrição, mais de 30 anos investigando as deficiências na alimentação do brasileiro. Pronto. Nós temos deficiência de iodo, deficiência de zinco, a deficiência de ácido fólico. Por que você está tão quietinha, tão paradinha? Te botaram de castigo, foi? É bater o olho para saber. A menina pode estar com deficiência de ferro, um mal que atinge até 47% das crianças, inclusive em estados ricos como São Paulo. A meu modo de ver, deveria se tornar obrigatória, ao invés de simplesmente facultativa, a adição de ferro aos alimentos. Antes fosse nosso único problema. Opa, deixa eu ver aí se a cabeça está crescendo para ser inteligente. A deficiência de vitamina A estaciona o crescimento de famílias inteiras. Essa estatura dela é muito baixa. Provavelmente não chega a 1,55 m. Nessa área daqui, nós temos cerca de qualquer coisa como 18% de crianças com déficit de estatura. Quando tem um atraso, esse atraso no crescimento estatural é praticamente irreversível. Então, a estatura praticamente conta toda a história nutricional da criança. Equipes da Universidade Federal de Pernambuco tentam mudar o curso dessa história, medindo, pesando, ensinando a amamentar. A recompensa é rápida, capaz de reanimar um velho médico em sua luta contra a fome. É assim que se faz. É assim que se faz. Onde circula o dinheiro, onde corre a penúria. Eu a esmola pobre, pega e que vive no escuridão. O grito dos milhões, o pregão das migalhas. 51, 58, só é R$1 aqui. O estado mais rico e o estado mais pobre.
Diferentes em tudo, São Paulo e Piauí podem ser mais iguais do que se pensa. Esse terreno rico para nós aqui agora, mas cadê a condição do povo? O que acontece com o povo pobre em terra fértil, camponesa no Piauí, Maria compara gente e planta. Se uma tiver uma linda rosa na mão e eu não tiver água para botar nela, ela vai e murcha. E ela, depois dela murchar, o destino dela é secar e acabar, não é não? É a decisão da vizinha das Graças. Mesmo com todo o sofrimento, eu não quero sair do Piauí. A avó que assumiu os netos porque a mãe deles viajou em busca de emprego. O que fazer quando a fome vem? Pego a Bíblia, vou ler e aquilo passa. Nunca tive problema para criar meus filhos. O quando eu vejo meus netos sofridos. Então essa é a minha maior tristeza que eu carrego na vida. Será que a vida seria melhor longe daqui? É só uma esperança vaga e às vezes a única esperança, ir embora, deixar para trás a fome e o sertão. A fé religiosa num futuro melhor se transforma na decisão de ir para o sul. Quase sempre a terra prometida toma a direção de São Paulo. Eu achava que aqui era melhor para viver, né? Parque Grajaú, periferia de São Paulo. Rosa chegou há 40 anos, mas é como se estivesse no Piauí. A avó que assumiu os netos porque a mãe deles viajou em busca de emprego. A maior tristeza do mundo é a gente ver um filho ou um neto com fome e não ter para dar, né? Quando não tem, fica sem. Faz uma sopa. Já vi dia tem bujão de gás meu para poder criar meus filhos. Então é duro, né, para a mãe, né? Agora eu vejo meus netos na mesma caminhada, né? Não faço não, né? Decisão extremada tomou Dona Angelina. De tanto ver os netos com fome, os levou para o juiz de menores. A senhora está separada deles? Estou, mas estou feliz porque sei que eles estão bem, estão comendo, estão bebendo, estão dormindo tudo direitinho, que a gente sempre vai lá e vê o carinho do filho. Os netos de Angelina estão no abrigo, mas não há vagas para todas as crianças do bairro. O dia inteiro sem comer e olhar para casa dessas meninas não tem o que dá. Eu quero sair correndo. Eu quero sair correndo. Aí eu ligo meu som, eu fico ouvindo música, daí eu, sabe? A paulista Marli e a piauiense das Graças nem se conhecem. Em comum, a extrema pobreza e uma força tirada do afeto, inesperada e surpreendente. A alegria da vida mesmo é os obstáculos que a gente conta no dia a dia, que vai superando. Eu posso não ter nada, mas eu tenho essas duas aqui, ó, que eu amo. Eu quero lutar ainda por elas. Uma constatação irrefutável, medida e checada. Essa creche, nós já detectamos 60% de crianças desnutridas. Uma premissa inquestionável, líquida e certa. Os estudos científicos mostram, né? Criança pobre tem que se alimentar do mesmo jeito de criança rica. Dois argumentos e uma disposição muito firme. A gente não tem condições de dar, tem que correr atrás de quem dê e ajude a gente para poder fazer. Os moradores de um bairro pobre de Fortaleza pressionaram o governo. Conseguiram mais dinheiro para reforçar a merenda. E de casa em casa, acompanharam os meninos mais desnutridos. No final, a gente conseguiu recuperar 12 crianças. Quer dizer, foi uma vitória muito grande. E eu me senti muito bem com isso. Assim nasceu o Projeto Vida. Apenas uma das muitas iniciativas de combate à fome no Brasil. Primeiro, pés no chão. Caridade ajuda, mas não resolve. Depois, um sentimento de urgência. O Estado é lento e a fome não espera. Aí vem o resultado. O engenho e a criatividade de brasileiros que arregaçam as mangas para vencer o desamparo. Evaldina ainda lembra. A água do sertão tinha dono, só podia apanhar em troca de voto. Tinha gente que não pegava. Alguns pegavam e outros não pegavam. Por quê? Eles não deixavam? Porque eles não queriam aceitar a gente pegar. É muito dominante a água que é a favor do político, porque tem umas pessoas que dominam. Até que os pequenos agricultores de Campo Alegre, no interior da Bahia, decidiram. Água que cai do céu não tem dono. 2.800 cisternas foram construídas. Um projeto com dinheiro da Holanda. Água para os bichos, água para casa. Fica emocionado de saber como é que acontece uma coisa assim, de vir uma sorte dessa pra gente, de ter vindo assim um jeito dessa água ter chegado. Depois da água, a comida. A proposta é o bode na roça e a criança na escola. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Retirolândia veio com a ideia.
Nós daria 4 cabras e um bode e as mães colocavam os filhos na escola. Nasceu o Bode Escola. De uma só vez, comida e estudo. Dona Heloísa ri à toa. Eu fiquei muito alegre, né? Que eles não tinham essa oportunidade e hoje eles têm a oportunidade, né? Onde havia fome, jorra o leite, jorra o mel. Me sinto muito orgulhoso em ser apicultor hoje no sertão nordestino. Agricultores se juntam em associações. Quando a pessoa participa, ele vai mudando a mentalidade. No município de Serrinha, um banco comunitário de sementes para nunca mais precisar de favor. Não depende de prefeitura, não depende de ninguém. Gente pobre, mas de mesa cheia, de boca cheia, plena de dignidade, com um único desejo que um dia há de se cumprir. Que todo mundo tivesse o que comer. Que nem vocês aqui. É. No Vale do Jequitinhonha, em Minas, crianças dividindo grãos, cidades abandonadas na Bahia, as doenças da escassez em Pernambuco, a população faminta no Piauí, o choro da fome em Salvador ou na periferia de São Paulo. A tragédia onipresente tocou o país. Centenas de telespectadores ligaram para tentar ajudar. A agonia de você ver uma pessoa chorando e você não ter um pedacinho de pão ou alguma coisa para dar para aquela pessoa comer. Eu sou uma formiguinha nesse universo todo, mas eu acho que se nós unirmos forças, a gente pode estar ajudando esse pessoal, como não? A FAO, o braço das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, diz que o empenho da sociedade é fundamental, mas erradicar a fome só se melhorarmos a distribuição de riquezas. O Brasil é o vice-campeão mundial de concentração de renda. Só perdemos para a Serra Leoa, um país africano. O Estado que tem que criar as condições necessárias para a gente de ser capaz de se alimentar. O médico Flávio Valente coordena 87 entidades que lutam contra a fome e se dedicam a superar um comportamento comum. A aceitação que existe por parte da sociedade de que crianças ainda morram de fome no nosso país e que isso seja considerado natural ou coisa de Deus. Todos nós somos responsáveis para mudar essa situação. Porque somente no momento em que a gente não aceitar mais isso, é que a gente vai ter a coragem de tomar as decisões políticas que são necessárias para tomar, para resolver o problema, que é fácil de resolver, não é tão difícil assim de resolver.